Olá, você precisa emagrecer e não sabe por onde começar? Já tentou de tudo? Quer saber sobre os novos medicamentos no mercado? Temos a pessoa certa aqui para conversar com a gente. Olá, doutor Fabiano, tudo bem? Boa noite, Fábio, tudo bem contigo? Tudo bem. Vamos começar explicando, gostaria que você explicasse para a gente, obesidade é uma doença. Exatamente. A obesidade hoje é a doença que mais mata no mundo, né? Porque ela tem as suas complicações. Tá? Porém, o que mais mata em relação à obesidade são as doenças cardiovasculares. Mas a nomenclatura da obesidade não é somente ser um cara grande e forte, né? Que se a gente for caracterizar ele pelo índice de massa corporal dele, a gente vai estar trabalhando com ele errado. Por exemplo, um fisiculturista. Agora, se tu pegar uma pessoa geral, né, normal, com altura, de qualquer altura, mas com percentual de gordura alto, aí sim a gente pode classificar essa pessoa em obesidade, sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3, né? Tá? A partir do sobrepeso, eu já preciso emagrecer. Exatamente. Já o sobrepeso com IMC acima de 27, tá? E com comorbidades, né? Ou com pressão, ou com diabetes, ou com doenças articulares, ou doenças ósseas, já existe recomendação de tratamento. E uma grande parte da população hoje está sobrepeso para cima, né? Exatamente. A população do Brasil que está crescendo em números absurdos, estimativa é que chega em números agora em 2030 mirabolantes, sabe? Coisas que a gente nunca viu antes, realmente. E não é só uma questão muito, como a gente já falou, obesidade é uma doença muito além de uma questão de estética, né? Porque quando fala emagrecer, a cultura da magreza, né? E não é. É saúde mesmo. Claro que sim, claro que, né, exatamente. Não é somente estética, não. É saúde. Claro que a consequência da saúde é você ficar com um corpo mais slim, né? É o que a gente busca, né? A gente trabalha gordura para se sentir bem numa roupa, num biquíni, né? Ou, enfim, tá? Mas essa cultura tem mudado muito atualmente, que as pessoas são muito preocupadas com a saúde delas. Até porque tem vindo muita gente doente, né? Hoje o paciente que trata obesidade, ele é hipertenso, ele é diabético, ele é paciente neurológico, psiquiátrico, toma 3, 4, 5 remédios para poder controlar uma depressão, uma ansiedade, né? Então a gente vê que os medicamentos, Fábio, também induzem a obesidade, né? Deixa eu te perguntar, você está se especializando em tratar emagrecimento. Exato. O que a pessoa precisa saber antes de começar esse processo de emagrecimento? Precisa estar claro na mente dela, de cada paciente. Então, boa pergunta, né? A pessoa tem que estar querendo emagrecer, esse é o primeiro passo, né? Ela tem que procurar ajuda querendo chegar no seu objetivo. Pouco adianta ela ir conhecer um trabalho e não querer fazer aquele trabalho. É dinheiro jogado fora. E o mais importante, né? Ter uma adesão no tratamento. Aquela pessoa que ela chega, ela adere ao tratamento, ela faz o tempo que a gente precisa para emagrecer, para se manter magro depois também, né? Quanto tempo eu vou emagrecer? Comecei o tratamento... Fiz a primeira consulta, acho que vão exames, né? Enfim, comecei o tratamento. Quanto tempo eu levo para emagrecer? Que eu acho que é isso que todo mundo quer saber, né? Então, exatamente. É uma pergunta que também tem muitas respostas, né? Posso falar da minha experiência. Normalmente, em 3 meses, 90 dias, a gente consegue entregar uma perda de peso de aproximadamente 20 a 25 quilos. Logicamente, numa pessoa mais cheinha, né? Numa pessoa com menos peso, vai variar, porque ela tem uma tendência a reduzir a expressão para perder peso, né? Então, pode levar um tempo maior. Mas, assim, a média que a gente tem de consultório hoje é 1 quilo por semana. Então, 1 quilo por semana é uma médica muito mágica mesmo, né? Agora, com a tisepartida, aí a gente chega até mais. Eu tenho pacientes que perderam, Fábio, pasmem, 10 quilos em uma semana. Tudo bem, estavam retidos, estavam inchados, né? A gordura também tem água, né? O subcutâneo do nosso corpo tem água, então quando tu faz um processo de emagrecimento que tu reduz a quantidade de comida, principalmente de carboidrato, tu acaba levando uma quantidade de água para fora do corpo. Então aquele efeito mais imediato é pela perda de água mesmo, porque a perda de gordura a gente acompanha na balança, ela leva um pouco mais de tempo. Como que é a tua avaliação de quanto a pessoa precisa emagrecer? Como é que você chega nesse número? Primeira pergunta que eu peço para ela, qual que é a sua meta de tratamento? Porque todas as pessoas têm um número, né? Tá? Algumas mirabolantes e outros que a gente consegue entregar de maneira mais tranquila, né? Mas hoje, quando a gente faz uma balança, uma bioimpedância pelo software do aparelho, ele nos dá um valor de referência. Mas o valor de referência dele vai sempre levar o paciente dentro do IMC de normalidade.
tá? Então, por exemplo, tu está pesando 84, mas o teu peso mínimo, máximo que tu deveria ter é 81, é 81 para chegar nos 25 de MC. Aí o valor menor do peso ali, que varia para 60, por exemplo, tu chega nos 18. Então, 18,5 a 25 é normal, abaixo de 18,5 é magérrima, né? E acima de 25, aí nós começamos com sobrepeso, obesidade, grau 1, 2 e 3. Quando você falou mirabolante, eu penso nas mulheres, principalmente, né? Que querem ficar magérrimas. Aí, como que é a tua conversa nesse caso? Olha, tem os dois públicos. Tem homens também que têm algumas variações bem boas aí, tá? Tá? Mas assim, a conversa aberta e franca, né, Fábio? Eu acho que é importante a pessoa entender que ela tem um denominador, ela vai conseguir perder. Como a gente entrega um protocolo hoje, a gente consegue resultado rápido nas primeiras 12, 16, 20 semanas, a tendência depois a expressão é cair um pouquinho do processo de lipólise, por isso que eu faço ajustes a cada 90 dias. Então os ajustes de atendimento que a gente faz é para saber se está usando remédio, se não está usando medicamento, se deixou de aplicar, como é que está os níveis de vitaminas, porque como a gente diminui a nossa alimentação, elas caem, e algumas é muito nítido, porque a pessoa reclama de queda de cabelo, pele mais flácida, né? Um cansaço que muitas vezes pode estar relacionado com déficit energético, entendeu? Então tem tudo isso. O tempo que a pessoa foi obesa, né? Tem gente que está há poucos anos, que perdeu o controle, mas tem gente que viveu a maior parte da vida na obesidade. Isso interfere nesse tratamento? Interfere. Quanto mais tempo tu permanecer obeso, acho que é mais difícil de você conseguir ficar magro, né? Tá? Mas da medicina, hoje nós temos não deixa ser, não é um cálculo exato, né? Mas a gente estima que a pessoa, para ela permanecer no peso dela, que ela gostaria de chegar, ela teria que ficar entre 6 e 12 meses. Porque a gente chama isso de resposta imunológica, não, de memória de adipócito, tá? Automaticamente, se a gente não conseguir ficar com o peso normal dentro de um mínimo de 6 meses, a tendência de você é multiplicar de volta essas células e reterem mais ácidos graxos. E automaticamente tu reganha todo o seu peso de novo. Por isso que as perguntas que as pessoas fazem, mas quanto tempo eu vou usar esse remédio? Quanto tempo que tu usa o remédio para pressão arterial, para diabetes, os remédios de uso crônico? Então entenda que a obesidade é uma doença crônica. Por ser uma doença crônica, tem que ter remédio crônico. Então não pense em tempo de limite de tratamento. Tá? Hoje nós temos catizepartida. Ano que vem vai chegar a ritratutina, no outro ano vai chegar o masotide, no outro ano vai chegar tal. Então vai tendo evoluções. Tem até hoje, né? Ontem recebi um trabalho, estava lendo uma droga de uso mensal. Estão desenvolvendo agora. Entendeu? Então tu vê, a evolução está aí para isso. Tá? Doutor, quais acho que tu utiliza hoje, ali na clínica? Hoje, praticamente, o nosso volume de atendimento de medicação vai no Mounjaro, na tizepartida. Tá? Poucos pacientes ainda requerem o uso do Ozempic, né? Ou agora com o Wegovy, que é a semaglutida. Então, mas a concentração está bem baixa. Praticamente hoje, o povo que entendeu a evolução e como abaixou, né, o custo um pouco financeiro dos medicamentos, elas acabam aderindo mais à tizepartida. Até porque é uma vez por semana, eu tenho menos colaterais do que o Ozempic, eu não fico tão cansado quanto o Ozempic, e a tendência de perder massa muscular é menor que a do Ozempic. Então, tudo isso leva em prol delas. Tá? Claro que, ano após ano, estão segregando mais moléculas, justamente para não deixar o paciente perder aquilo que ele tem mais de bem, que é o músculo, né? Foi uma revolução, né? A gente já falou no outro podcast que esses medicamentos aí revolucionaram. E eu escuto vez ou outra assim, mas será? Né? E depois as consequências? E são perguntas válidas, né? Eu vou tomar isso agora, mas e no futuro? Isso não vai me causar nenhum problema no futuro? Como que é isso? Assim? Então, o que os estudos contam sobre isso? O Ozempic agora saiu recentemente vinculado com a oftalmologia, né? Uma forma de perda de agudeza visual. Mas não ficou bem claro o mecanismo de ação disso, né? Para mim, hoje, como eu atendo bastante paciente todos os dias, a gente vai perguntando, tá? Como é que está a sua agudeza visual? Eu não tenho reclamação de perda de visão com o que a gente usou. Eu não tenho um N pequeno, não. Tenho um N grande de pacientes hoje, Fábio. Tá? Mas a ciência é muito mais robusta, né? Talvez o lugar que foi feito os estudos, uma classe de pessoas que a gente são diferentes, né? Muitos estudos são feitos nos Estados Unidos, outros são feitos na Dinamarca, no Japão, né? O japonês gosta mais hoje de ler trabalhos e fazer meta-análise, né? Eles adoram, porque todos os trabalhos que a gente vê lá, as citações são tudo japonês ou chinês, os caras lêem muito, né? Tá? Mas a tizepartida recém agora tem talvez 2 anos de mercado, né? 2, 3 anos de mercado mundial, né? Aqui no Brasil tem 1 ano somente. Então ainda vai se colher bastante informações. Mas o que a gente pensa do medicamento? Como ele tem essa afinidade para um receptor no corpo, esse receptor que ela tem afinidade gera saciedade
então a pessoa fica sem aquele desejo de comer toda hora, gera controle de fome via sistema nervoso central, reduz a vontade de doce, tá certo? Porém, tem gente que acaba tendo mais vontade. O Ozempic me trouxe mais incômodo com o doce. As pessoas falavam, pô, tem uma vontade agora. Eu não gostava de doce, agora eu preciso comer um doce. Já que a tizepartida a gente vê muito menos esse desejo. Tá? Mas assim, nós não temos nenhum dado recente sobre algum efeito colateral. Muito pelo contrário. Como ela age em algumas moléculas que são essenciais no nosso corpo, ela melhora a exposição ao pâncreas, ou seja, o pâncreas melhora a produção de insulina. Ele não é uma insulina, então ele melhora a fabricação da insulina, melhora a funcionalidade do coração, do rim, trata demências, por incrível que pareça, aquelas pessoas que têm uma tendência a fazer uma Alzheimer ou uma doença degenerativa, né, ou do sistema nervoso central demencial, tem uma proteção. Isso já saiu trabalhos com o Ozempic. Com o Ozempic já tem uma literatura mais vasta. A tizepartida, por ser uma molécula melhor, com certeza vai fazer melhor. Tá? Então a tendência a gente levar hoje a memória, a concentração das pessoas é mais tempo para frente. Né? Isso aí é consequência do uso do medicamento ou consequência da perda de peso? Ou as duas coisas? Então, aí que é interessante, né? Aí, provavelmente seja das duas coisas, porque se você perder o peso, diminui a inflamação. O medicamento age nas vias inflamatórias, tu vai ter uma vida dupla mão aí, né? Ou seja, vai estar fazendo o efeito anti-inflamatório pelo peso que tu perdeu e mais pelo medicamento que tu está colocando, né? Então, acho que seria pelas duas tendências mesmo. E muda tudo, né, doutor? Assim, os exames, no geral, a saúde, no geral, ganha com isso, né? Todos os indicadores, digamos assim. Sim. Como eu peço exames pré-atendimento, 3, 6 meses no primeiro ano, tá? Eu vejo muita modificação, principalmente aonde? Colesterol total, funcionamento do fígado por causa das gorduras, né? Ou seja, pela esteatose hepática. Então, a tizepartida hoje é uma molécula padrão ouro para a gordura no fígado. Aquela pessoa que não quer perder peso, não vai perder peso junto, né? Mas o cara tratar só gordura no fígado, beleza, tu vai tratar gordura do fígado, gordura da pele também, do subcutâneo, tu vai reduzir de peso também, tá? Então é uma molécula que tem muita utilidade para isso, né? Quais as outras ações dela? Assim, como que é o tratamento? O tratamento, no então, caso, a gente faz as avaliações pré-atendimento, a gente solicita os exames do paciente. Hoje, para mim, um exame crucial e obrigatório para iniciar uma molécula desse porte se chama ultrassom do abdômen superior, para ver fígado, mas para ver vesícula biliar. Tá? Paciente que tem pedra na vesícula tem uma tendência grande a fazer migração dessas pedras. Então você imagina, né, que até uma semana atrás o medicamento era vendido de forma livre na farmácia, né? Agora passou a ser controlado, então ninguém compra mais sem receita. Até então, a quantidade de gente que teve problema de vesícula e a complicação dela mais grave, que é a pancreatite, números altos, tá? Então, o paciente pode desenvolver pedra na vesícula durante o tratamento? Pode, porque é uma quebra de gordura maior, tá? Então, para mim é o limitante. Tem pedra na vesícula, opera. Não tem pedra na vesícula, protocolo. Tá? Repito o exame a cada quanto tempo do ultrassom. Se o paciente tiver crise, alguma outra dor, crise que a gente precisa repetir em menos tempo, sim, senão em 6 meses, tá? Exames laboratoriais para nos guiar as inflamações e as deficiências, tá? E aí a gente entrega um protocolo, sempre iniciando pela saúde mental, por incrível que pareça, tá? Então os medicamentos de ação central são primordiais, depois vem medicamentos de ação local, um deles age muito bem no estômago e intestino, diminuindo a absorção de gordura, o outro dele age no rim, diminuindo a absorção de açúcar, ou seja, o excedente de açúcar, né? E aí depois vem os complementos, cuidado com o intestino, uso muito lactobacilo, uso muito pré-pós-biótico, tá? Gosto muito das vitaminas, acho que isso é fundamental, até porque todo o nosso ciclo hormonal e de tudo que nós temos no corpo passa por síntese. Então, os cofatores, que são as vitaminas, são muito importantes, principalmente fábricas do complexo B, principalmente a B12, tá? E a gente vê uma carência gigantesca, né? De vitamina B12, de vitamina D, de zinco e de magnésio. O magnésio está mais vinculado com o nosso solo, por eles ter um solo diferente que não tem tanta captação dele. Por isso que a gente acaba tendo que suprir muita carência das pessoas hoje. Esse protocolo, né, com essa gama de medicamentos, ele é teu. Você desenvolveu. Não são todos os médicos que usam esse conjunto. Eu não vou levar o mérito sozinho porque não é meu, né? Mas é do meu mestre. Eu tenho um mentor, nós temos um mentor hoje, um médico que estuda só obesidade, ele é um cirurgião geral, mas tem um conhecimento vasto, tem quase 20 anos só trabalhando com obesidade. Então ele que desenvolveu,
né? E ele pensou, assim, ó, tem pessoas que são gênios, esse cara é um gênio. Ele pensou certinho aonde que tu tem ação principais do centro de fome. E realmente o que ele desenvolveu foi muito bacana, porque são perdas de energias via intestino, via rim, controle da fome via sistema nervoso central e controle local, porque faz saciedade, e aí os termogênicos que a gente associa algumas vezes para dar uma acelerada na queima de gordura ou acelerar o metabolismo. Porque se falar para ti, o termogênico queima gordura, não dá para apostar, né? A gente prescreve para deixar o paciente mais acelerado, para ele poder treinar e sentir aquele suor, mesmo esquentar um pouco o corpo, né? Fora essa questão da vesícula que você citou, quem não pode usar a tizerpatida, por exemplo? Que outro paciente não poderia usar? Pacientes abaixo de 18 anos. Tá? Hoje é essencial falar isso, né? As pessoas abaixo de 18 anos não têm indicação de bula do remédio, mas se a gente está usando um paciente de 16 anos que é mega obeso, né, e precisa, eu acho que vale a pena correr o risco. Tá? Pacientes, o Ozempic é só acima de 12 anos hoje, tá? E eu não gosto de tratar pacientes diabéticos tipo 1 com esse remédio, tá? Porque tu acaba desregulando, tem tendência a fazer cetoacidose. Mas pelo medicamento mesmo, tá? A contraindicação dele é para diabetes tipo 1, paciente com pancreatite e pacientes com câncer de tireoide. Essas são as contraindicações absolutas do remédio. Com o uso dessa nova geração de medicamentos, esses que você vem usando, como eles agem mais rápido, baixa aquela frustração e aí o paciente se motiva a fazer? É mais ou menos assim que funciona? Essa é a ideia. É que nem você comprar um carro, né? Tu quer logo, né? Entendeu? Então, acontece a mesma coisa. Eu acho que a satisfação do paciente está no curto período de tempo que ele consegue perder o peso. Entendendo, né, que o peso perdido, dependendo da velocidade e o falta de atividade física, flacidez, tá? Mas o paciente fica mais motivado. Isso a gente vê realmente todos os dias. Lá na clínica a gente colocou um sinalzinho lá, né? Quando o paciente chega no objetivo, ele dá aquela... Aí todo mundo sai, só falta a gente estourar fogueta agora lá dentro, né? Ficou bem legal. Mas sim, Fabi, a gente tem que entregar sempre aquilo que a pessoa quer de fato, né? A questão dos hormônios, né, que você citou também, libido feminina e masculina, esse tratamento ou essa medicação, essas medicações, elas ajudam também? Se tu pensar no processo inflamatório que a pessoa está nela, sim, ajudam, tá? Mas não vão aumentar a libido porque não são hormônios, né? Não são hormônios sexuais, são hormônios, mas não sexuais, né? Agora, pensando no libido masculino e feminino, quanto mais tecido gorduroso você tem, ou seja, quanto mais obeso você é, mais expressão de uma enzima chamada aromatase que transforma a testosterona em estradiol. É bom para quem? Para vocês. Não é bom para mim, porque a deposição de gordura que eu vou ter vai dar aqui na mama, entendeu? E vai dar na bunda e no culote. Ao contrário da mulher, quando ela menopausa, que ela tem uma expressão maior da testosterona e dos androgênios, aí ela faz obesidade mais visceral também e bigodinho, né? Característica, tá? Mas o termo geral, tá? É a gente levar o paciente a perder gordura. Perdendo gordura aumenta a testosterona. Sinceramente, Fábio, eu não deixo o paciente sofrer, tá? Entendeu? Porque é triste, né? Tu vê um cara obeso com 200 de testosterona, tá? Não tem relação sexual. A ereção, quando ele fala ereção, é mais emborrachado o pênis, não é um pênis bem ereto, então ele tem dificuldade para ter relação mesmo. Então por que eu não posso amenizar esse transtorno dele desde o começo? Lembrando que a testosterona, ela ativa uma enzima chamada lipase lipoproteica e ela faz termogênese. Então a lipase lipossensível, hormônio sensível, faz termogênese e faz lipólise, então ela ajuda na queima de gordura também. Uma coisa vai levando a outra. Exato, exatamente. Então, e por que eu não tenho visto muito mais, né? Mas geralmente quando surgem esses medicamentos, tem muita polêmica. Tem ainda? Meu pai amado. E o que é mito disso? O que é demais, verdade? Demais. Assim, das principais. O que é mito é o pessoal falar que o medicamento manipulado não é de verdade. Esse eu acho que é o maior problema que nós temos atualmente hoje. O manipulado, tá? Que não é o nome comercial, exatamente, que fez sucesso, Mounjaro, por exatamente, exemplo. Exatamente. Tanto que nos Estados Unidos existem versões do Mounjaro, sem ser chamado de Mounjaro, que eles acrescentaram uma molécula externa, ou seja, eles pegaram a tizepartida, acrescentaram uma vitamina B12 e desenvolveram uma molécula. E vendem, e vendem. A Lilly não pôde nem entrar com processo contra, porque eles não tiraram da caneta, né? Lilly é a fabricante original, a fabricante original do Mounjaro. Ela nem pôde fazer nada, tanto que o pessoal vende. Aqui no Brasil, como esse medicamento de tizepartida, ela tem um IFA, que são os insumos farmacológicos do composto químico, então, tendo o composto químico, eles conseguem comprar, né? Importar esse remédio. Essa substância entra no Brasil, vai para quarentena,
para poder passar por todos os processos de limpeza, de esterilidade, e depois vai para a fabricação. Tanto que nós estamos num momento meio ruim no Brasil, porque está, devido a esses fatos aí, a oscilação no mercado de compra está baixa. Hoje, até semana passada, tu ia na farmácia para comprar Monjaro, não tinha mais. Ozempic nem se tem. A galera fez estoque. Tá? Mas aí, assim, com essa liberação de poder fazer, né, o medicamento, o valor vai melhorando, digamos assim. Vai com certeza, não tenha dúvida disso. Então, hoje a Tisapartida tem um custo melhor de mercado. Tá? Agora, com a entrada do Monjaro, teve uma melhora ainda mais, né, do custo financeiro. Tá certo? Só que a briga, na verdade isso é briga de ego, né? Médico tem muito ego, é triste falar nisso, né? Mas é que tem uns que são representantes farmacêuticos, que são prescritores de farmácia, e tem uns que gostam da manipulação. Tudo bem, mas eu consigo misturar as duas coisas? Claro que eu consigo, eu faço isso na minha prática até hoje. O que eu não consigo é falar mal, como os caras falam, né? Falam mal, me falam que é picaretagem, porque terapia endovenosa não se faz, pelo amor de Deus, a gente tem trabalhos robustos hoje mostrando os benefícios de uma aplicação semanal de um soro com vitaminas, o cara consegue encontrar partículas até um mês depois no sangue das pessoas, né? Então, tudo que a gente faz, nós trabalhamos com a ciência embaixo do braço, nada vem do além, né? A gente sempre procura entregar para o paciente aquilo que tem benefício. E como que é a administração... Porque tem vários tipos de administração desses medicamentos, né? Existe até oral já, né? Sim. Qual que você indica? Então, eu sempre vejo qual que é a facilidade do paciente. A Tisapartida não tem oral, né? Tisapartida não. O Ozempic sim, o Rybelsus. Tá? Porém, o Rybelsus tem um problema, porque ele precisa de estômago com pouca água para poder ser tomado. Se tu bota muita água no consumo dele, por isso que ele é um medicamento de uso restrito no jejum. Tem que ter jejum de madrugada, de manhã tem que tomar apenas com 50 ml de água. Porque como ele é um stripzinho, ele vai grudar na parede do estômago, se ele não fizer essa colagem, ele não libera a substância. O problema do oral é muita náusea, sabe? Tem muita náusea. Eu prefiro os injetáveis. Pelo cômodo, ou seja, uma vez por semana tu coloca na gordura. Isso o paciente faz em casa mesmo? O subcutâneo não. Ele aplica na clínica hoje. Tá. Nós oferecemos um trabalho e um tratamento para ele. Tá? E esse tratamento inclui algumas situações, em medicamentos injetáveis, intramusculares, endovenosos, subcutâneos. Tá? Agora nós estamos agregando o fator capilar, estou fazendo agora tratamentos capilares também. Tem bastante novidade. Nós estamos com espaço pequeno, a gente está querendo aumentar justamente para isso. Pois né? é. E como que entra a alimentação nisso tudo? A alimentação é um assunto que dá um podcast grande, né? Vamos deixar para depois, mas só dar uma pincelada. Então, no processo de emagrecimento, o crucial é a gente não perder a nossa base de proteína. A proteína é essencial para a manutenção de massa magra e principalmente do cabelo, né? Então, se a gente consegue manter uma concentração proteica perto dos 2 gramas por quilo, 80 quilos, 160 gramas, nós temos poucas dificuldades de manter a massa magra, temos mais facilidade de manter a massa magra das pessoas. Senão, a gente vai ter dificuldade. Mas, de fato, o paciente que começa a tratar, ele diminui 50% a 60% até mais do grau de alimentação dele. Então, automaticamente, né, o cara come menos, evacua menos, entendeu? Logicamente, algum nutriente vai faltar, por isso que a gente bate pesado nos nutrientes, aí onde entra a terapia endovenosa, aí onde entra as vitaminas orais, as vitaminas intramusculares, né? Para tu não deixar essa carência. Quem mais sofre? Vocês. Por causa do cabelo, né? O homem, às vezes, não se importa muito ficar um pouquinho calvo, né? Já as mulheres, se cair 2 fios de cabelo, tá louco, né? E tem como é que a gente pode falar, mitigar essa situação? Diminuir? Tem. Então, como é que a gente diminui isso? Aumentando a ingesta proteica. Tá? Proteína, então, fundamental. Não, nossa, é demais. Eu não consigo comer. Tem whey, tem líquido. Tome. O whey faz mal pro fígado. Não sei de onde, não faz nem pro fígado, nem pro rim, pra nada. Creatina, também não, é mito. Mito mesmo, sabe, Fábio? Tá? Então, bater meta de proteína seria o fundamental, pelo menos, né, as 2 gramas por quilo, um pouquinho mais, quem pode comer, né? Que se a gente bota na ponta do lápis, eu faço esse cálculo todos os dias, né? Quanto tu precisa de tanto de proteína? Um ovo tem tanto, um bife de 100 gramas tem tanto. Tu consegue bater meta olhando para isso? A pessoa bota a mão na cara e fala, nossa, é sim. Então a gente acha que come muita carne. Né? É fácil, entendeu? A gente acha que come muita proteína, mas não come. Entendeu? Não come. A não ser aquele cara que está em acompanhamento nutricional. Aí eu ando com a minha Nutri aqui, no meu ladinho para isso, né? Para que ela possa fazer cardápio, que é uma coisa difícil, é atributo deles. Tá? E aí ela coloca certinho os alimentos. Quando ela bota aquele planejamento de comida e o paciente olha para aquilo e fala, Jesus, eu não consigo comer tudo isso. E tu vê,
E parece pouco, mas é bastante. Tá? Isso para manter peso, tá, Fábio? Não é nem para emagrecer, né? Porque emagrecer a gente tira bastante calorias. Tu gostas de alguma super restrição? Por exemplo, a gente ouve falar muito do glúten, do leite e do açúcar, geralmente, né? Como que é isso para ti e para tua equipe? Então, essa é uma outra questão mística na medicina também que dá muito pano para manga, né? Os caras que odeiam, né? O glúten e os caras que amam, né? Tá? Eu acho que é muito particular de cada pessoa. Se eu como o pão, eu não tenho estufamento, estufação, eu não fico distendido, eu não tenho alergia ao trigo. Ah, mas eu como trigo, eu fico estufado, me dá coceira na pele. Pronto, faz exame de sangue negativo, porque o trigo, quando a única doença do glúten é a doença celíaca, é uma doença de criança, não é doença de adulto, né? Sim. Ela se manifesta lá na criança. Então, lá sim, existe uma necessidade de tirar o glúten. Mas quantas crianças nasceram com insensibilidades e viveram até hoje? Tá? Então, assim, se eu como o glúten e o trigo e eu tenho uma reação, eu logicamente prefiro tirar. Para o emagrecimento, eu gosto de tirar. Tá? O leite é a mesma coisa, o leite realmente, né? O leite que nós tomamos, ele é de vaca. A leite de vaca foi feito por bezerro. Não foi feito por ser humano. Pena que não existe leite materno para as pessoas, porque o leite materno é o alimento mais saudável do mundo, né? Sim. Depois vem o ovo. Tá? Agora, como é que tu vai dar o leite materno? Não existe. Porém, se toma o leite de bezerro, de vaca, se toma o leite de cabra, né, que são leites similares, mas eles têm mais beta-globulinas. Então eles acabam dando irritação para o nosso intestino. Por isso que não se dá para criança de menos de 6 meses, né? Imagina, o intestino já é péssimo com leite da mãe. Tu acrescenta um leite externo ainda, né? Acaba piorando, tá? E o açúcar, para quem quer emagrecer, é o nosso vilão, né? É o vilão das últimas décadas, né? Então, quanto mais açúcar tu consome de forma refinada, e aí entra trigo mesmo, né? Bolachas, pão, refrigerantes, industrializados em geral, tu não vai conseguir nunca desinflamar, porque esses alimentos têm muito condimento. Para tu manter hoje um queijo, uma mortandela, um presunto, num pacote fechado no mercado 30 dias, tu imagina a conservação que tem que ter aquilo, né? O conservante. E nem sempre isso faz bem para a nossa saúde. Por isso que nossos avós viviam 100 anos, entendeu? Tudo bem, envelheciam mais rápido, mas eles viviam. Não tinha problema de desgaste tanto. Depois começaram a desembalar mais coisas e acabaram morrendo mais cedo, né? E o álcool? O uso de álcool? Meu pai. O álcool não é bom. O álcool é calórico também. O álcool é derivado do açúcar. Tá? Porém, 1 grama de álcool tem 7 calorias. 1 grama de carbo do arroz, da massa, da polenta tem 4 calorias. Tá? Então ele é mais calórico. Então tu imagina que a quantidade que o povo bebe está ingerindo muita caloria. Porque a cevada é açúcar, né? Apesar de ser amargo. Então, no tratamento para emagrecimento não é muito bem-vinda, não. Tá? Só que eu não consigo tirar sempre de todas as pessoas, apesar que a gente usa lá os químicos que acabam diminuindo as vantagens, né? Então o álcool participa dessa função também. Tá? Mas se o paciente quer beber, ele vai beber, ele empurra e vai. Tá? E emagrece, porque o déficit energético é tão grande que ele consegue perder peso ainda. O problema é que ele gera um segundo problema no fígado dele, né? Sim. Ingerindo álcool, né? Mas tudo, da outra vez, na nossa outra conversa, você disse que nada é proibido, né? Isso. Mas tudo com moderação. Exatamente. Por que a gente não pode? Ser moderado, sim, exato. Eu não posso tomar um vinho? Posso. Tomar um café? Posso. Posso tomar uma cerveja? Posso tomar um destilado? Posso. Mas é o que tu falou, o que convém. Se tu começa a ter rotinas erradas, não tem dúvida que vai dar errado também. Tá? Então, assim, aquele dia do lixo que a gente falava, deixa um dia na semana para tu dar do lixo, né? Se tu começa a dar um dia do lixo por semana e tu tem mais o fim de semana, se tu contar fim de semana e dia do lixo, dá 4 meses no ano. Então, são dos 12, tu jogou um terço fora do teu tempo. Então, tu sai muito fora dos teus padrões. Mas, sim, tomar um vinho, tomar uma cerveja com moderação não é contraindicado, não. E a saúde mental desses pacientes, como é que fica no emagrecimento? É bem importante também, né? Antes e depois. Fábio, a gente vê pessoas que ficam mais com ânimo baixo. Por isso que a ideia do tratamento é a gente vincular um medicamento para controle da serotonina e da dopamina, né? Para elas não ficarem tão para baixo. Porque quando o cara perde peso, ele tem um semblante de triste, né? Fica mais triste. E de fato, se o cara perde muito peso mesmo, acaba acontecendo. Eu lembro de um ator da Rede Globo, o Leandro Hassum, que ele fez um emagrecimento. É humorista, né? Humorista, né? E depois que ele perdeu peso, ele ficou triste, entendeu? Assim, até os filmes dele não tem aquela alegria quando ele era mais gordinho, tá? Mas o que a gente faz para amenizar isso? A gente usa os psicotrópicos.
grande parte dos pacientes já vem, né, com a saúde mental bagunçada, né? A gente atende pacientes tomando carbolítio, tomando qualquer quantidade qualquer quantidade de antidepressivos, né? Que o psiquiatra ele trata a depressão, ele não quer nem saber com o peso do paciente, tá? Sabendo que tem alguns medicamentos que poderiam ser evitados e automaticamente poderiam o paciente não engordaria com isso, né? Tá? Então, quando a gente vai fazer trabalho, que nem eu procuro sempre ajustar isso no paciente, mas ele vem do outro médico. Eu oriento ele, ó, esse remédio aqui não é interessante, cara, tá? Isso aqui talvez converse com o psiquiatra para mudar. O psiquiatra não muda. Aí ele carrega a nossa vida depois para poder fazer as pessoas perderem peso, né? E depois do tratamento, né? Claro que sempre vai ter que estar se cuidando, né? Mas eu digo, a recompensa na saúde mental, de você se sentir bem, como que volta isso para ti? Qual é o feedback? Então, se você olhar o Instagram, vai estar cheio de pacientes que nos marcam por isso, né? Pela alegria de ter devolvido a harmonia do casamento dele ter comprado uma roupa de 1 ano atrás, 2 anos atrás, que era tamanho G, que ele estava usando 3G, né? E voltar a usar um G, né? Dele não ter aquela flacidez de pele dele. Assim, ó, os relatos são inúmeros, sabe? Cada vez mais, tem pessoas que nos escrevem relatos que é impressionante, sabe? Eu tenho a minha equipe de marketing hoje, mas tudo passa por mim pelo meu crivo, eu acabo olhando todas as informações, que eu acho que é importante a gente estar atento junto com as pessoas, né? Tanto que o WhatsApp também, sabe, né? Que ele é agito, mas a gente vai respondendo, né? Tem que deixar tudo em dia. Mas é gratificante, é legal. E quais são as principais dúvidas das pessoas que chegam lá, para fazer emagrecimento, principalmente? Principalmente o custo, Fábio. Hoje o que batem bastante é no valor, né? Então as pessoas chegam querendo saber quanto que vai gastar. Apesar que se ele já vem por uma indicação, ele já sabe que vai gastar X, né, valor do tratamento. Tá? Mas as dúvidas são, tu já me pediu antes, que é interessante, tá? Quanto tempo vou tomar esse remédio? Primeira pergunta, mas eu vou ter que tomar isso aí para sempre? Eu digo, velhinho, se tu quiser ficar magro para sempre, tu vai ter que usar algo para sempre. A não ser que você mude toda a tua linha de pensamento, tá? Tu ressignifique. Aí você não precisa nem de mim, entendeu? Aí é só você parar de beber, beleza? É só você parar de tomar refrigerante, é só você praticar exercício 5 vezes por semana, 1 hora por dia, entendeu? Você dormir das 8 até as 6 da manhã, entendeu? Aí você vai ter uma vida plena, automaticamente tu não vai ganhar peso, você erradica a bolacha recheada da tua vida, erradica pastelzinho, happy hour, né, festinhas, tu vai ficar bem. Tá? Então, tu quer mesmo isso para você? Tu quer ressignificar a tua vida? Tu quer trabalhar? Eu tenho uma terapeuta aqui do meu lado, ela vai te ajudar também, porque quando você perde gordura, você está perdendo algo. Tá? E a gordura é protetora, Fábio. Quando a pessoa perde, ela se sente desprotegida. Então, a gente tem que abraçar essa pessoa para que a gente possa ter um controle sobre a perda de peso dela, né? Doutor, quando fala de valores, né, que é a primeira dúvida, até para as pessoas saberem se vão conseguir fazer ou não. Lá em casa a gente sempre faz um cálculo quando se fala de tratamento de saúde ou de comprar remédio, que é o que pode evitar depois, né? Não só o remédio, mas a prevenção, que é nesse caso, né? O que eu vou estar investindo nesse tratamento para emagrecer, para ficar com a saúde em dia, eu vou economizar depois em remédio para pressão alta, para colesterol, para diabetes, ou algum outro procedimento de saúde, né? Para corrigir alguma coisa que eu vou ter que fazer, mais ou menos assim, né? Perfeito. A economia vai aparecer depois. Tu vai reduzir. Tu baixando o peso, tu reduz risco de osteoporose, risco de artrose de quadril, ou seja, de ossos, né? Tu reduz a possibilidade de você ter doença cardiovascular. A doença cardiovascular diminui até 28% com o tratamento da obesidade. Os cânceres a gente consegue reduzir até 30% em ordem geral, tá? Mas principalmente o câncer de intestino, que mais tem resultado positivo no emagrecimento. Por isso que tu vai ver pessoas obesas com doença do intestino. Tá? Fora a saúde mental que a gente já falou, a disposição para poder trabalhar melhor, né? Para produzir melhor, para ser mais ativo, né? Amarrar o sapato, né, Fabi? As pessoas não conseguem amarrar o sapato. Tinha um vídeo, né, de um paciente teu que eu vi esses dias no Instagram que disse que depois de não sei quantos anos conseguiu... Tá conseguindo amarrar, conseguindo botar o pé em cima do sofá para poder amarrar o sapato ou se agachar para amarrar. É impressionante. Qual que é o caso de maior sucesso, assim, que podemos dizer, ou de quantos quilos que aconteceu lá na clínica até agora? Eu já tive pacientes que saíram de 120 para 80, tá? Pacientes que saíram de 150 para 102, 103, tá? Mas assim, eu acho que o paciente que mais perdeu peso comigo perdeu uns 50 quilos. Nossa. 50 quilos, mas são pacientes mega obesos, né? No paciente com 100 quilos não vai perder 50, nem a cirurgia bariátrica faz isso, né? Tá? Mas ele consegue reduzir bastante. Agora, aqueles pacientes mega obesos, tudo que tu tirar, eu tenho um colega que tirou 100 quilos em paciente, 100, 120 quilos. Imagina, o paciente pesava mais de 300 quilos, né? Tá? Então,
tem possibilidades. O que a pessoa tem? Tem que ter força de vontade, tem que estar preparado com aquilo, ele vai ter que entender que ele vai dar uma balanceada durante o tratamento, ele tem que se agarrar em alguma esfera para isso. Tá? E você indica a bariátrica também? Indico. Quando o paciente não faz, quando ele trata e não tem resposta clínica, ele vai fazer a bariátrica. Tá? A gente indica os colegas aqui na cidade que operam, só que para fazer bariátrica eles passam por um processo bem mais delicado, né? Acompanhamento psicológico, né? Acompanhamento de enfermagem, mas o psicológico é o que mais bate nas pessoas hoje. E outra, é importante, por isso que eu indico para a Lilian fazer terapia. Porque quando a gente perde peso, a gente dá uma... A gente chama desgringolada, né, no tratamento. Quando o cara faz uma bariátrica, ele sai de 120 para 80 quilos em 60 dias, muitas vezes, ele acaba ficando desnorteado, né? Tá? É lógico, são pacientes que vão ter que passar por reconstruções e tudo mais. Mas eu indico, tá? Eu não tenho problema não. Se o paciente não conseguiu perder peso, eu indico. Só que tem que lembrar, bariátrica não é sinal de emagrecimento eterno, né? Você pode engordar, pode ganhar peso de novo, infelizmente. Tá? Eu tenho no consultório alguns bariátricos lá, que trataram, fizeram cirurgias, fizeram sleeve, fizeram derivações, que acabaram ganhando peso. Mas não é a culpa do profissional, é porque a pessoa voltou à vida antiga dela. Porque quando tu trata uma coisa, você reduz, depois tu acha que está liberado para tudo de novo, né? Tá? Tem um desses medicamentos, não sei qual deles, que eu já ouvi falar, que se compara a uma bariátrica, pelo menos no exterior. É o Mounjaro? Não, é o Retratutide. É um avanço do Mounjaro, é uma substância a mais. Por exemplo, vou te dar uma avaliação. O Ozempic, ele tem apenas uma afinidade com o receptor, chamado GLP-1. A tizepartida, Mounjaro, tem 2, GLP-1 e GIP. A Retratutide é um triplo agonista, GLP-1, GIP e glucagon, tá? E está chegando mais 4 agonistas aqui, tá? Que vai pegar mais um receptor isolado. Então, quanto mais afinidade com alguns receptores dentro do nosso intestino, que são receptores do intestino e do pâncreas, melhor o resultado da queima de gordura e a perda de peso. E aí tá? Pode se comparar mesmo a uma bariátrica? Sim. Como é que eles fazem essa comparação? Então, é por porcentagem de peso perdido. A bariátrica hoje aproxima-se a 28% de peso perdido. Ela não chega àquilo que a gente imagina. O paciente não perde 50% de peso, não. Em média, ele perde 28% a 30%. Essa medicação, já nos trabalhos seletivos, já chegou a passar de 30% já na redução de peso. Só que são reduções de peso bastante rápidas também, né? Então, logicamente, vai gerar algum transtorno estético, mas o paciente vai tratar depois de qualquer forma. E como que é o acompanhamento depois? Cheguei no peso que eu queria, todos os indicadores estão bons. Como que é para a vida isso depois? Para a vida? Eu aconselho as pessoas a sempre deixarem uma consulta, pelo menos anual, tá? Que elas possam manter o mínimo do necessário para fazer manutenção, que tem alguns medicamentos que encaixam tão bem na vida da gente que a gente não consegue desmamar depois. Tá? E são medicamentos essenciais, principalmente para a saúde mental, né? Tá? Agora, eu gosto de ver meus pacientes no dia 0, no dia 90, 6 meses, 9 e 12. Aí depois eu vou alongando esse tempo de tratamento para eles. Geralmente eu chego a ver 2 vezes por ano, eu acho que o ideal é 2 vezes por ano, porque daí você faz aquela bateria de exames, a gente vai tratar os hormônios hoje com os implantes hormonais, por eles terem uma variedade de 6 meses, fica fácil para o paciente voltar já para refazer o procedimento, já olhar os exames e conversar. E é ajuste de conduta, né? Mas eu estou precisando de uma consulta a mais, porque eu não estou me sentindo bem. A gente vai agendar e vai consultar, vai sentar e vai discutir, vai saber qual que é o problema dele. Tá? Porque eu peço primeiro o objetivo. Qual que é o objetivo que trouxe até mim? Trabalhar peso, trabalhar hormônio, trabalhar saúde mental? Tu que quer saber, eu estou aqui para te ajudar. Não, eu quero trabalhar peso. Então tá, o que te incomoda no teu peso? Me incomoda isso. Como é que tu adquiriu isso? Quanto tempo levou para tu ficar assim? Qual foi o processo que te levou nesse processo, nesse peso de hoje? Pergunta mais importante, tu está preparado para perder peso? Porque acontece várias vezes, tá? O paciente quer fazer o tratamento, desaparece, volta 1 ano depois, não, agora eu vou fazer, volta 6 meses depois para começar, daí na terceira vez começa o tratamento. E eu tenho pacientes muito bons assim, que não acreditaram, não fizeram, e agora estão com perda de peso gigante. Então tem alguns amigos que a gente cria uma certa relação de amizade, né? Que vem toda semana fazer um kitzinho injetável, porque depois que começou a fazer os injetáveis intramuscular, a vida mudou. Porque conseguiu regular os minerais, as vitaminas, os hormônios, né? O problema de não fazer esse acompanhamento, pode acontecer o efeito, virar um efeito sanfona e descambar, como a gente fala, né? Pode. Tipo, não conseguir recuperar de volta, né? E aí ter que iniciar lá do zero. Exatamente. Isso também já tenho no meu histórico. Pacientes que perderam peso como queriam, abandonaram tudo, voltam à velha vida e engordam tudo de novo. Tá? Por isso eu peço para os meus pacientes, não deixem de consultar. 2 vezes por ano
não é nada, tá? É só exames que eu preciso, exames de sangue, alguns exames laboratoriais, alguns de imagem, para a gente poder ver como é que está fígado, tireoide, vesícula, né? Tudo isso, tá? Mas não deixe de fazer. Isso é primordial para que eu possa manter o teu acompanhamento, tá? Agora com essas retenções e receitas obrigatórias, aí a gente vai ter que puxar um pouco mais a rédea também, né? Tá? Eu ainda faço bastante trabalho de renovação de receita dos meus pacientes, aqueles que estão dentro dos meus 3 meses de tratamento. Os que fogem de 3 meses, eles também têm que ter um certo cuidado e um zelo, né? Doutor, esse tratamento e depois o acompanhamento já funciona como um check-up, né? Porque Sim. a gente tem que fazer, Exato. não pode fugir de qualquer, né? Disso a gente tem que fazer. Sim. Já funciona dentro dessa nossa planilha de saúde? Funciona. O paciente me pede o que ele precisa, entendeu? Eu gostaria de fazer esse exame. Eu falo, eu acho legal, esse exame está indicado por fazer profilaxia, para fazer rastreamento. Mas por que tu já não pensa nesse, pensando nisso? Tu já fez com o teu cardiologista um teste de esteira? Não, nunca fiz. Tu já fez um Doppler de pescoço? Nunca fiz. Tu já fez um ecocardio para saber como é que está a tua morfologia cardíaca? Nunca fiz. Tá? Então, assim, a gente vai fazendo... Tem exames que não é necessário fazer todo ano, né? Eu não vou fazer um ultrassom todo ano do coração do paciente, mas a cada 3 anos, sim. Um teste de esteira, a cardiologia pede a cada 2 anos para fazer. Tá? Doppler de pescoço, dependendo do grau de gordura que fica depositado nas carótidas, a gente vai fazer a cada ano, não tenha dúvida disso. Tá? Mas sim, é importante, vocês mulheres mais ainda, porque vocês têm mama que dá mais câncer, vocês têm colo de útero, tem trompa e tem ovário. Coisa que nós não temos, nós temos próstata, que incomoda, e o homem é muitas vezes relaxado com a saúde sexual dele, né? Porque ele não procura atendimento, ele vai deixar para procurar quando está com uma doença proativa mesmo. E vou te falar, Fábio, não é nenhuma nem 2 vezes que eu peço exame de próstata para meus pacientes, encontro um PSA alterado, faço ressonância e mando para o uro mastigadinho para ele só trabalhar cirúrgica, né? Tá? Alguns não gostam, né? Porque gostam de diagnosticar. Teve um caso recente no consultório, ele foi em 3 uro. Ele foi aqui em Chapecó, nunca indiquei, foi em Passo Fundo e foi em São Paulo, operou em São Paulo. O de Passo Fundo queria me matar. Por que esse médico está fazendo exame de próstata nesse paciente? O cara falou, porra, velho, eu tô trazendo... Ele já mastigou para você, agora é só você ver se ele tem metástase e operar, é simples, entendeu? O aqui de Chapecó é muito amigo meu, mas ele operou com o professor dele lá em São Paulo, né? Lá em São Paulo o cara... Deus parabéns, parabéns pro médico lá, antecipou tudo que eu podia fazer, ia demorar mais um mês, 2 meses, já antecipou. Agora é só foi lá, deitou, fez a cirurgia robótica, tá curado, tá em Chapecó de volta. Como que funciona o atendimento na tua clínica, para quem não conhece? Quais são os profissionais, que é uma equipe multidisciplinar, né? Sim. Hoje nós temos, né, eu tenho de profissional de trabalho, eu tenho a Lilian, que é terapeuta, eu tenho a Gabi, que ela é nutricionista. Do pessoal do meu apoio, tem a Rubia, enfermeira, a Eide, que é técnica de enfermagem, a Francine, que hoje faz a minha parte de mais que concierge, né, vendas, né, e a Camila, que é administradora, mas está cumprindo o papel de secretária, porque nós estamos atrás de uma secretária de novo, tá? O povo não gosta de trabalhar em Chapecó, Fábio. Tem uma vaguinha aberta lá, tá? Tá? Então essa é a minha equipe de apoio. Estamos sonhando alto. Tenho já uma relação com dois profissionais médicos, uma gineco e um cirurgião plástico, que para a gente poder estar indo para um ambiente maior, as pessoas já toparam, só que é aquela coisa, né? Médico sempre está naquela loucura, né? A gente não conseguiu sentar para definir, porque tem um empreendimento em Chapecó que tem 1.200 metros para locação, sabe? Aí a gente supria todas as necessidades de todo mundo, porque eu estou com 220 pequeno, preciso de um espaço maior. Não precisa mais nem sair dele da clínica, então. Ah, com certeza, dá para fazer a casa atrás aí, né? Não, eu digo, vai lá, já está com todas as consultas por ali, né? Tá, porque esse é o interesse, a gente tem uma gineco que faça ultrassom, a gente tem um cirurgião plástico que faça o trabalho de reabilitação depois dos procedimentos perdidos, é colocar mais um biomédico ou de repente mais uma enfermeira esteta para fazer alguns procedimentos estéticos com laser, né, com aparelhos. Então tudo isso é visando que o paciente fique circulando nesse mesmo ambiente, né, que ele não precisa procurar fora, né. Tá, Chapecó tem excelentes profissionais, tem muita gente que faz trabalho muito bom, mas se tu concentrar hoje num lugar, não precisa ficar caminhando para fora não, né. Quem que deveria consultar, doutor Fabiano? Quem deveria consultar comigo? Ai. Todas as pessoas que terem necessidade, que estão fora do peso, querem mudar a saúde deles. Seja para, né, olhar os seus hormônios, olhar as suas vitaminas ou melhorar a sua longevidade. Eu acho que esse é o público que eu busco hoje, né? Logicamente, o meu público maior é a obesidade, tá? Mas tem vindo gente para ver hormônios, para ver longevidade. Eu quero envelhecer. O que eu faço para envelhecer hoje? Tá? A gente tem que olhar para um outro cenário, tá certo? As minhas consultas são
lentas, são demoradas, demora 1 hora com cada paciente hoje, mas eu entrego para ele tudo que ele veio buscar. E quando não consigo entregar ainda, o WhatsApp depois a gente acaba discutindo alguns pontos. Porque tem gente que ainda não vem com os exames todos completos, né? A gente tem que dar mais uma olhada para poder prescrever algumas coisas que estão faltando. Isso é importante, né? Conhecer e entender o paciente. Exatamente. Né? Às vezes nem o paciente se entende. Existe, né? Ainda existe isso. Impressionante. Doutor, muito obrigada. Foi um papo muito bom. Teremos outros, né? E até se vocês quiserem sugerir pra gente, né? Exato. Ou fazer perguntas, a gente vai estar por aqui em mais alguns podcasts. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos que vão assistir, né? Que nos acompanham também. Sigam a gente lá no Instagram, acho que é importante isso, né? Tá? Eu acabo publicando bastante. Todos os dias eu faço meus posts de manhã cedo, tá? Que eu chego no consultório cedinho, eu gravo, né? Tem a minha equipe, né? Eu, né? a minha equipe. Depois, equipe, né? Equipe, depois eu mando para o pessoal para fazer as edições, né? Tá? Mas sigam lá a gente lá, eu acho que as pessoas que querem consultar comigo, o meu consultório está na rua Assis Brasil, 390E, em frente ao Mercado Combat, tá? Temos uma equipe pronta e um cafezinho delicioso para vocês lá. Verdade. Gente, até a próxima.